Olá, tudo bem com você? Pessoal, eu tô aqui novamente produzindo esse vídeo pra gente conversar um pouquinho, fazer você pensar um pouquinho, te passar um pouco de algumas coisas também que eu já aprendi pra ajudar você a entender algumas coisas aí da sua vida. Hoje, exatamente, eu pensei em fazer esse vídeo com a intenção de falar sobre pensamentos. Você acha que você tem mais pensamento positivo ou negativo? Você acha que tem como tirar o negativo, colocar o positivo, tirar o positivo e dar um jeito, remanejar o negativo? Como é que funciona isso na sua mente? Você já parou para pensar? Olha, a motivação de eu estar fazendo esse vídeo hoje foi em relação a um flyer que eu postei há alguns dias, uma seguinte frase: pensar positivo apenas disfarça o nosso pensamento negativo, que normalmente é maior que o positivo. A solução é colocar a luz da consciência e observar esse pensamento negativo até que ele se dissipe. O que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer que quando a gente tem um pensamento negativo e a gente quer colocar um pensamento positivo no lugar, isso não existe. Se eu tô com um pensamento negativo e eu coloco um pensamento positivo, quem garante que um vai substituir o outro? Pode ser que eu fique com os dois, com o pensamento positivo e com o pensamento negativo. O pensamento negativo, ele tem origem, ele tem influência na nossa vida, assim também como tem o positivo. Vamos pegar o significado da palavra consciência. O que é consciência? Consciência é um sentimento ou um conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar aspectos em totalidade do seu mundo interior. Esse é o significado da palavra consciência no dicionário. Se consciência é um sentimento ou um conhecimento que eu possa ter para entender tudo que está no meu interior, então isso é autoconhecimento, correto? Vamos lá. O que eu quero dizer para vocês com isso? Primeiro a gente vai falar um pouco de como é que é formado esses pensamentos na nossa mente. Então vamos lá. Tudo começa através dos nossos 5 sentidos. O que é esses 5 sentidos? 5 sentidos é como o nosso corpo se comunica com o mundo externo. Através dessa comunicação com o mundo externo, eu vou trazer valores, significados, sentimentos, pensamentos para dentro de mim. Vamos lá. Os 5 sentidos: audição, paladar, toque, olfato, visão. Esses são os sentidos que a gente tem, né? O que acontece quando a gente sente um cheiro, quando a gente vê alguma coisa? Eu estou passando uma informação para o meu cérebro. Então vamos lá. O nosso cérebro, aqui. Quando eu tenho um cheiro, quando eu toco, quando eu vejo, quando eu como alguma coisa, quando eu ouço alguma coisa, eu experiencio algumas sensações. Ok. Então vamos supor que eu toque, um toque que eu possa fazer com alguém, através desse toque, possa me trazer uma sensação muito desagradável de alguma forma, né? Alguma experiência ruim. Quando eu tenho essa experiência ruim dentro do meu cérebro, o meu cérebro, ele codifica, como é que eu vou falar isso? Através daquilo ali, ele traz um código de alguma sensação, vamos supor que seja uma sensação ruim, ok? Então ele criou aqui uma energia. Quando eu estou criando um toque, se eu sofri um abuso físico, por exemplo, isso vai criar dentro de mim uma coisa muito ruim. Então ele vai criar aqui um novo. Eu estou fazendo um pontinho que na verdade seriam as conexões cerebrais. Gente, eu não sou psiquiatra, eu não sou neurologista, mas é só para vocês entenderem um pouquinho uma linguagem bem simples do que acontece no nosso cérebro. Então vamos lá. O que acontece? No nosso hipotálamo, é uma região do nosso cérebro onde são trabalhadas e produzidas as nossas emoções. Vamos lá. Essas emoções,
essa parte do nosso cérebro, ela libera substâncias. Essas substâncias, hormônios, né, vai para a nossa corrente sanguínea. Da nossa corrente sanguínea tem todo outros percursos que essa energia vai ser conduzida e vai ter uma resposta no final, tá? Todas essas energias, elas vão se comunicar, formando cadeias. Então, todas as vezes que eu tive um toque, todas as vezes que eu vi alguma coisa, trouxe um dissabor, trouxe alguma coisa, um sentimento ruim, uma coisa ruim dentro de mim, é como se aqui fizesse uma comunidade, aqui fizesse outra comunidade. Eles vão se agrupando. Vamos supor que eu passei por alguma situação em que eu senti muita raiva. Então, todas as vezes que eu for sentindo raiva na minha vida, isso aqui vai aumentando. À medida que isso aqui vai aumentando, ele vai criando uma entidade. Todas essas pontinhas que eu estou colocando aqui, a gente chama de peptídeo. Tá? São pequenas partículas. Essa comunidade da raiva vai existir dentro da gente. A comunidade da alegria também pode ser, né? Pode ser uma coisa boa, umas bolinhas de alegria, tá? Mas se eu tiver mais raiva do que outra coisa, a raiva vai prevalecer. Só que essa comunidade, ela precisa se alimentar. É como se isso aqui virasse um ser. Esse ser quer estar vivo sempre. Então esse ser vai querer sempre ser estimulado para estar vivo. Ou seja, alguma coisa vai acontecer para que você passe raiva e passe mais raiva. Para quê? Aí é onde a gente vai entrar com a psicoterapia. Quando a gente tem algum sentimento dentro da gente e que a gente perde o controle, que a gente não sabe mais administrar e que às vezes em situações que não deveriam apresentar, aquele sentimento apresenta, prejudicando o relacionamento, atrapalhando a nossa vida no trabalho, a gente procura provavelmente ajuda, né? Ou um psiquiatra para tomar um remédio, ou uma psicoterapia, enfim. Quando essa comunidade se manifesta, ela se manifesta na nossa forma de pensar, vai influenciar o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir, que é a nossa personalidade. Quando eu penso, eu sinto raiva. Quando eu sinto raiva no corpo, eu vou agir provavelmente com agressividade. Só que isso começa a atrapalhar muito a minha vida e eu não sei mais como é que eu faço para sair desse paradigma, né? Aí como é que vai entrar a terapia? Pra gente sair disso, pra gente apagar a raiva, a gente tem que saber Eu quero dizer pra... Nossa, eu não acredito que eu bati. Tô acreditando. Eu não tô acreditando nisso. Não estou acreditando. Opa, não é aqui? É aqui.